Obrigada, deputado professor Cleiton, presidente dessa comissão. Queria cumprimentar o secretário Leônidas, que chegou, já se encontra conosco. Na pessoa do líder de governo, João Magalhães, cumprimentar todos os meus amigos parlamentares da base e da oposição que estão aqui. E cumprimentar todos... Está ali ao lado. E cumprimentar todos e todas que vieram nos prestigiar. Todos e todas que vieram do setor do turismo, do setor da cultura, pessoas que estão aqui parlamentares, como a vereadora Damires, pessoas que estão aqui porque entendem a importância e a urgência dessa pauta, concordando ou não com a convocação, porque isso é muito democrático e essa casa é o lugar disso. Eu gostaria de registrar que a minha fala vai ser um pouco longa, presidente, porque a gente precisa fazer uma costura em vários aspectos importantes do que tem acontecido na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. E a gente vai e a gente volta, porque as questões são estruturais, como o senhor muito bem introduziu. E aí eu preciso dizer que essa convocação não é matéria pessoal entre nenhum parlamentar e nenhum secretário. E quem achou isso precisa efetivamente entender que o universo não gira em torno do umbigo de nenhum de nós. Mas a gente está aqui numa função constitucional da fiscalização. Não é Lohana que se deu isso, está na Constituição do Estado. Não foi o Cleiton que se deu isso, está na Constituição do Estado. A gente está aqui cumprindo o nosso exercício porque nós estamos falando da execução adequada de recursos milionários. Só os 13 editais da Lei Aldir Blanc, acabou de sair o último, 23 minutos atrás, acabou de ser publicado o último, totalizam 130 milhões de reais. Só a PENAB justifica essa convocação. Mas a gente tem aqui que falar da LEIC, aqui a gente tem que falar da Paulo Gustavo, aqui a gente tem que falar do Fundo Estadual de Cultura, porque todos repetem em si os exatos mesmos problemas de execução. E, por isso, a gente vai fazer uma perspectiva temporal. Mas eu preciso chamar a atenção no início da minha fala para como é estranho, não deixa de me animar, secretário, mas é estranho, a velocidade com que quase tudo foi resolvido depois da notícia da convocação. Eu disse que me anima porque a gente vê que, quando há uma pressão, a coisa sai. Mas eu disse que não se deixa de estranhar, porque seria muito melhor que o processo tivesse acontecido sem a necessidade de estudo. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras têm serviço hoje. Nós também. Tem fiscalização no interior, tem audiência, tem pauta, tem um monte de coisa. Tem cargo comissionado aqui hoje, que, inclusive, deveria estar executando o recurso do Fundo Estadual de Cultura, fazendo o edital do concurso do IEFA, muitas coisas importantes que deveriam estar sendo feitas, para que a gente não estivesse aqui. Mas a gente precisou estar aqui para que os editais da Lei Aldir Blanc saíssem. O último, há 23 minutos atrás. E aí eu quis fazer uma perspectiva temporal de algumas falas importantes de João Magalhães, líder de governo. A primeira coisa é que foi dada uma entrevista pelo secretário em que ele disse que ninguém estava pronto para um recurso na ordem de 3 bilhões por ano. Essa entrevista foi dada em 27 de novembro de 2024 para o jornal O Tempo. E aí eu queria trazer algumas coisas. A primeira coisa é que a perspectiva temporal não justifica o erro. Porque, se justificasse, o Fundo Estadual de Cultura, que já existe desde 2006, então a gente está falando de um financiamento que está quase com 20 anos, estaria sendo executado redondinho, perfeito, porque ele não é novo. Ele é desde 2006 e a gente está com um problema até hoje. Então, o aspecto da novidade ou do grande montante de recursos não se justifica por si só, porque, como eu disse, senão editais antigos e políticas de fomento antigas estariam rodando com perfeição. Não estão. Não estão. O segundo aspecto é que, de todos os estados do país, Minas Gerais foi o 12º estado na execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Eu não sei se os nossos colegas deputados sabem disso, porque houve uma mobilização muito grande na defesa contra a convocação, mas é importante saber antes de se mobilizar. Minas Gerais foi o 12º estado na execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. A gente ficou atrás de gente que é pior do que nós em IDH, em PIB e em tamanho, seja território, seja de população. Eu fico com vergonha. Fico achando que todo mundo deveria estar também, especialmente quem está envolvido na gestão desse recurso. A gente ficou atrás de estados como Goiás, a gente ficou atrás de estados como Paraná, a gente ficou atrás de estados como Rio de Janeiro, a gente ficou atrás de muitos estados do país que não justifica, levando em conta que, como eu falei, nós somos o 2º maior colégio eleitoral do país, o 4º maior IDH e o 3º maior PIB. Eu imaginava que a gente tivesse nessas colocações para executar recurso. Não, ficamos em 12º. Então, esse critério da novidade não se sustenta. E aí,
a Secult passou por um constrangimento enorme, que foi receber uma carta publicada no dia 9 de janeiro por membros do setor do audiovisual de Minas Gerais, cineastas respeitadíssimos, porque as pessoas são respeitadas em vários setores, no setor do turismo e no setor da cultura. Cineastas que são premiados no mundo inteiro, que recebem prêmios em festivais internacionais enormes, mas que também exibem filmes na periferia, na favela, porque isso também importa. E nessa carta, que eu vou ler aqui, o que eles falaram, foram demarcados muitos problemas. A divulgação em si foi marcada, isso foi sobre a Lei Paulo Gustavo, foi marcada por atrasos, informações desencontradas e formatação que mais trazia dúvidas que respostas sobre a seleção. O setor cultural de Minas Gerais esperou horas a fio pelos resultados, que começaram a ser divulgados já na madrugada do dia seguinte ao que havia sido combinado. Registra a carta que persegue relatando que a espera deu lugar à incredulidade diante dos resultados revelados. Havia planilhas de resultados desorganizadas, não distinguiam os projetos por categorias e subcategorias. Não havia demarcação da aplicação da política de cotas prevista em lei e da interiorização, prevista, inclusive, na última alteração que a gente fez no Decentra, contendo inúmeros erros, como nome de projetos e proponentes duplicados e triplicados, informações incorretas de regiões geográficas a que pertenciam os proponentes, e sem qualquer indicação da ordem de classificação dos suplentes, resultado do edital sem nota dos projetos, edital 4 de 2023, ausência de toda uma categoria de projetos no edital, o que gerou dúvidas e insegurança no resultado. E aí, gente, isso fez o Ministério Público ir para o cangote da Secult. Vamos falar num linguajar que todo mundo entenda? O Ministério Público entrou com uma ação contra a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, porque o edital 2 não cumpriu a lei de cotas. E aí, quem está falando aqui é alguém que está do lado dos dois prejudicados. Eu estou do lado das pessoas com deficiência, que estão cobrando adequadamente que a lei seja cumprida em seu favor, e também estou do lado do povo que já foi selecionado, que já está contando com recurso, que já começou o projeto e alguns já efetivaram pagamentos e podem se lascar se o edital for cancelado. E quem vai resolver isso? Acho que a gente tem aqui, especialmente para todos que vieram numa ampla opinião de que não tem nada de errado acontecendo, pelo respeito à instituição de controle externo do Ministério Público, a gente tem que entender que tem alguma coisa errada acontecendo mesmo, gostemos ou não de entender. Então, não basta dizer que a gente tem um problema e uma dificuldade. Isso é estrutural. Isso é estrutural e a gente falou da Lei Paulo Gustavo para dizer de por que é estrutural. Vamos falar do Fundo Estadual de Cultura, então, que é o assunto dos últimos dias. No dia 25 de novembro, saiu uma entrevista lamentável atribuída à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, em que, na entrevista, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo disse que eles tinham alguns problemas, que a Assembleia Legislativa, vejam bem, que a Assembleia Legislativa era responsável por retirar 17 milhões da cultura de Minas Gerais. Que a Assembleia Legislativa, por burocracia, era responsável por isso. Esse é o título da matéria. Burocracia tira 17 milhões da cultura em Minas Gerais. E não se dá nome a quem falou em nome da Secretaria de Cultura e Turismo, mas disse que a pasta informou, ou seja, não se dá nome, mas a Secretaria informou ao repórter, que o ano fiscal foi encerrado pela Assembleia Legislativa. E a Assembleia impedia que a Secult empenhasse os mais de 20 milhões previstos para o Fundo Estadual de Cultura naquele ano. Eu não sei quem aqui é da administração pública, porque eu estou muito feliz de ver que tem trabalhadores da cultura aqui, de ver que tem agentes do turismo, de tem pessoas de todos os setores. Mas deixa eu contar uma coisa. O Poder Legislativo não encerra ano fiscal, não, gente. Quem encerra ano fiscal é o Poder Executivo. E qualquer pessoa que trabalha numa secretaria tem que saber disso. E não pode falar um negócio desse para a imprensa, não. Porque isso é ou incompetência ou má-fé. Se a gente for olhar com ótimos olhos, a gente vai falar que foi incompetência. Se a gente for pesar a mão, a gente vai chamar de má-fé. Eu deixo para cada um de vocês julgar com o que quiserem. Em seguida, de novo, sem dar nome para quem falou, a reportagem diz que a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo falou que não está atrasada em relação à execução do Fundo Estadual de Cultura. A deputada Bela riu, porque eu acredito que quem tiver alguma gota de bom humor ainda vai rir. Vocês sabem qual que é o motivo pelo qual a Secretaria disse que não está atrasada?
Ipsis literis, está escrito, pesquisem a matéria. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo diz que não há atraso para a execução do FEC, porque não há cronograma. Eu não acredito que alguém disse isso. É assustador. Descumpre o princípio constitucional de eficiência previsto no artigo 37 da Constituição de uma forma tão clara, tão assustadora, que me constrange narrar esse fato para vocês. E eu peço que ninguém aqui acredite em mim. Pesquisem por conta própria a matéria. Burocracia retira 17 milhões da cultura em Minas Gerais. Dia 25 de novembro, a matéria. Depois foi um salve-se quem puder para desmentir. Fiquei numa dó do repórter, porque o repórter que ganhou a fama de mentiroso, que tinha colocado coisas que não eram o que a secretaria tinha informado. Fiquei com muita dó, porque ele mentiu 2 vezes. Eu fico pensando se o Estado de Minas já demitiu ele, né? Porque isso é muito sério. Cria uma crise institucional e soma ao caldo para que essa convocação se justifique. Porque a Assembleia inteira achou ruim. Ou, pelo menos, aqueles que sabem a seriedade de receberem a culpa de uma coisa tão séria que não fizeram, acharam ruim. Tem gente aqui de Divinópolis que me mandou mensagem me cobrando. Lohana, você está na Comissão de Cultura, como é que você deixou isso acontecer? Não tem nada que pode ser feito? E aí, gente, isso escancara o seguinte. Se foi desconhecimento, isso escancara uma profunda desorganização entre as secretarias, não é, professor Cleiton? Porque, assim, eu entendo que quem está numa secretaria e numa posição de gestão tem obrigação de saber sobre o fechamento de ano fiscal, data que isso acontece e tudo mais. Ninguém nem fica avisando isso todo ano. Mas se a Secretaria de Estado de Fazenda ou a Controladoria, seja quem for, decidiu adiantar 1 mês esse processo, porque o governo está devendo até o cabelo da cabeça e tem que fechar o ano mais cedo do que sempre fecha, para poder dizer que não teve déficit, para dizer que não está devendo, eles deveriam ter conversado entre si. E se eles não conversaram entre si, isso não é problema nem dos agentes do turismo, nem da Assembleia. Mas isso é problema deles. São vocês, efetivamente, que têm que resolver isso. São vocês, secretários, responsáveis pela articulação interna de vocês. Se a gente tiver que fazer esse trabalho, bom, então talvez a gente está na cadeira errada. O problema é que, mesmo sem nenhum de nós ter nada a ver com isso, a gente paga a conta. O trabalhador da cultura paga a conta. Quem já começou o projeto, paga a conta. Quem está dependendo do edital para fazer uma feira de artesanato, paga a conta. O reinadeiro que está dependendo de projeto para fazer a farda, paga a conta. Todo mundo paga a conta dessa inconsequência, enquanto um poder acusa o outro de um negócio que ele não tem culpa nenhuma. E admite que não está atrasado porque não tem cronograma. E aí, em segundo lugar, a gente precisa trazer, para além dessas questões que demonstram desconhecimento e falta de articulação, a fala do dia 22 de agosto. No dia 22 de agosto, a Secretaria de Cultura e Turismo disse que faria uma ampla divulgação de editais. Deixa eu achar onde está isso aqui, porque eles disseram que fariam uma ampla divulgação de editais para garantir que todos fossem pagos até dezembro. Achei. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, também no Estado de Minas, acabou de lançar 11 editais do Fundo Estadual de Cultura. Na mesma matéria, encerravam dizendo: o resultado será anunciado em dezembro, mesmo mês em que os recursos serão liberados. E aí, na mesma matéria fatídica do dia 25 de novembro, aquela em que a Secretaria diz que não está atrasada porque não tem cronograma e diz que a Assembleia encerra ano fiscal, eles disseram que o resultado não poderia ser entregue dos 11 editais, porque só 2 foram avaliados e foram empenhados no orçamento. Então, 9 editais se perderiam. 17 milhões se perderiam. Só que esses 17 milhões não iam para o bolso do secretário. Ele não é trabalhador da cultura. Não iam para o meu. Eu não sou trabalhadora da cultura. Iam para o trabalhador da cultura da ponta. Lá de Várzea da Palma, lá de Divinópolis, lá de Congonhas, de todas as cidades que a gente tem que a obrigação de levar esse recurso para lá. E aí, o que aconteceu? A gente fez a convocação. No dia 26, a gente fez a convocação aqui na casa. E depois que a gente fez a convocação, as coisas começaram a sair. Os editais da Aldir Blanc começaram a sair, começou a ter resposta, numa força-tarefa impressionante, que, de novo, eu quero parabenizar a secretaria. Mas precisava disso? Não precisava disso. Não precisava desse desgaste. Para os senhores, para nós, não precisava disso. E aí, gente, a gente tem que pontuar algumas outras questões. As possíveis consequências que o Estado vai ter com essa questão. Todo mundo acompanhou que o Haddad soltou um pacote fiscal? Vocês acompanharam isso? E aí, gosto do Haddad, não gosto do Haddad, gosto do governo, não gosto do governo, soltou um pacote fiscal.
E esse pacote fiscal prevê cortes em várias áreas, que vão desde o salário mínimo, passando pelo BPC, mas passam pela cultura. E uma das coisas que está na cultura é que, a partir de agora, a PENAB, deputado Bosco, vai receber recurso, os estados e municípios vão receber recurso na medida da sua capacidade de execução no ano anterior. Ou seja, se a gente tiver dificuldade para executar o dinheiro da Lei Aldir Blanc e deixar dinheiro para trás, no ano seguinte receberemos menos. Vocês estão entendendo a seriedade disso? O governo federal está errado de mandar menos dinheiro para quem executa menos? Me desculpem, eu não acho que está. Isso é beneficiar e bater palma para a gente que não está dando conta do serviço. Goste ou não. Seja por má vontade, seja por dificuldade operacional. Não está dando conta. Tem que mandar dinheiro para quem está dando conta do serviço. Tem 11 estados na nossa frente dando conta do serviço, melhor do que a gente, inclusive. Essa mudança pode nos penalizar profundamente. E, por último, e isso impacta a Lei Aldir Blanc, mas, por último, sobre financiamento, a gente também pode se prejudicar pela questão do FEC. Por quê? Porque o decreto da Aldir Blanc prevê outra coisa. O decreto número 11.740, que regulamenta a Lei Aldir Blanc, diz que se o governo do estado, que para receber os recursos, os estados, municípios e o Distrito Federal têm que garantir a destinação de recursos orçamentários próprios para a cultura em fundo, em montante não inferior à média dos valores dos últimos 3 exercícios. Ou seja, se o que foi falado naquela fatídica entrevista do dia 25 de novembro sobre a perda de 17 milhões de reais se cumprisse, a gente entraria num problema para o recebimento da próxima Lei Aldir Blanc, porque a gente executaria um valor muito menor em um dos últimos 3 exercícios. Essa é a seriedade do que a gente está falando. É disso que a gente está falando aqui. Sobre um prejuízo que não é só desse ano. É um prejuízo com perspectiva futura para o Estado do ponto de vista da arrecadação. É um prejuízo sobre menos dinheiro para a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, porque houve dificuldade de executar. Isso é um decreto, isso não é opinião da Lohana, não. E aí, a gente tem que falar sobre um outro aspecto, que é o aspecto que a gente tem em relação a pessoal. É muito bom que tem tanto deputado da base aqui, eu fico muito feliz, eu queria cumprimentar todos, inclusive. E eu queria saber se os senhores vieram aqui para defender a Secretaria ou para defender a cultura em Minas Gerais. Porque, se for para defender a cultura, a gente tem um encaminhamento muito claro aqui. O líder de governo está aqui. Está aqui ainda? O líder de governo vai voltar. É talvez uma das figuras mais poderosas dessa casa, e eu, inclusive, o respeito muito, o deputado João Magalhães. Vai ser tirado o encaminhamento aqui de concurso público para a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais? Esse é um encaminhamento urgente. Esse é um encaminhamento importante. Porque não é possível. Não é possível. Porque a gente veio aqui só para ser da turma do deixa disso. A Lohana se excedeu de convocar, não deveria ter convocado, a Comissão de Cultura está errada, vamos defender o trabalho, falar bem de tudo que aconteceu no turismo. Está ótimo mesmo, que bom, queremos o mesmo para a cultura. Vamos só para fazer o deixa disso, colocar panos quentes e resolver amanhã outro dia. Não. Não. Quem se mobilizou para vir aqui tem que se mobilizar para pressionar a CEPLAG por concurso público. E a gente também precisa entender por que houve tantas exonerações dos cargos que já existem. Por que tanta gente quis sair da Secult? E por que tanta gente foi exonerada da Secult? O que está acontecendo? O que é o negócio? É porque o povo está sobrecarregado, cansou e está com muita dificuldade de tocar o serviço, com tanto serviço acumulado? Eu consigo entender. É por assédio moral? O que é? Isso tem que ser explicado e tem que ser dito, e são coisas que eu espero que o secretário explique aqui. E aí, a gente precisa falar sobre o aspecto final, que é o aspecto de como a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo tem tratado essa casa. E aí eu quero justificar a convocação. Porque, no início, quando a gente disse que a gente convocaria o secretário na quinta-feira, foi uma loucura. Foi nota de repúdio, foi mensagem ameaçadora, foi gente xingando. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parlamentar que tem medo de pressão não tem direito de sentar nessa cadeira. Não tem tamanho para a cadeira. Vocês me desculpem. Política é lugar de gente corajosa. Política é lugar de gente corajosa. E aí, as notas todas, os xingamentos todos, tudo acontecendo, parecendo que a gente não tentou articular. Eu estou muito animada para ouvir o secretário Leônidas, porque eu quero vê-lo dizer se essa comissão não foi parceira.
E se eu, muito especificamente, não fui parceira da secretaria desde meu primeiro dia de mandato nessa casa até quinta-feira passada. Porque fui. Esse ano, o secretário foi convidado para estar aqui, e a chefe de gabinete dele está presente, sabe que isso é verdade, 16 vezes. Foram 16 tentativas gentis e cordatas de tê-lo aqui. Inclusive, na Comissão de Cultura, fazendo um serviço que não é seu pela grandeza do deputado professor Cleiton, do deputado Leleco, do deputado Mauro Tramonte, dos outros deputados que integram essa comissão, que foi de tentar antecipar os problemas da Aldir Blanc para que a gente não repetisse os problemas da Paulo Gustavo. A gente fez audiência aqui em abril para pontuar tudo o que tinha de problema da Paulo Gustavo e falar assim, beleza, já vivemos essa confusão. Como é que a gente tem que fazer para não viver de novo na Aldir Blanc? O secretário foi convidado, gente. O secretário não veio. E outras 15 vezes. Para além disso, nós nos movemos, eu pessoalmente, ao Palácio para conversar com o secretário em 2 momentos. Para articular com gentileza, para trazer soluções, para pontuar problemas e dar ideias e ver daquela lista toda de pedidos o que dava para atender, o que não dava. Acho que qualquer pessoa razoável que aqui esteja, mesmo que não concorde com essa manhã de hoje, tem que concordar que as possibilidades de tratamento afável foram esgotadas. O fim da história foi nos usar e nos fazer brincar com os trabalhadores da cultura. Porque no meio de todo o atraso dos editais da Aldir Blanc, e com isso aqui, que é um instrumento que, graças a Deus, democratizou para as pessoas o acesso à política, e as pessoas me cobrando sem parar, como eu tenho certeza que cobraram o Cleiton, como eu tenho certeza que cobraram outros deputados, sobre os editais da Aldir Blanc, nós consultamos a secretaria sobre quando o edital seria lançado. Um edital que já estava atrasado, e eu vou trazer o cronograma aqui, porque ao contrário do FEC, que não tinha cronograma, a Aldir Blanc tinha. Foi dita a data do dia 25 de outubro. Nós anunciamos a data do dia 25 de outubro. Quem é trabalhador da cultura aqui recebeu o meu print do tweet falando que seria lançado dia 25 de outubro. Foi lançado, gente? Foi lançado, gente? Porque às vezes eu estou mentindo. Não foi. As pessoas me cobraram. Em seguida, a data dada foi o dia 14 de novembro. Foi lançado o edital dia 14 de novembro, gente? Não. O último foi lançado 23 minutos atrás. Será que a Comissão de Cultura está errada assim? Não está. Não está. E aí, por último, eu vou trazer aqui o cronograma da Lei Aldir Blanc, que é o tema, efetivamente, dessa reunião, para dizer sobre como está tudo errado. Olha só. No cronograma da Lei Aldir Blanc, a gente tinha aqui, da Lei Paulo Gustavo, para mostrar como tudo se repetiu na Lei Aldir Blanc. A gente teve o Estado aderindo à lei no último minuto, no último dia. Depois, a gente teve o prazo para envio do plano de ação pelo Transfere Gov, definido para 11 de dezembro. A Secult aderiu no último dia. Minas Gerais recebeu os recursos da lei no dia 21 de dezembro. O prazo para envio do Plano Anual de Aplicação de Recursos era 90 dias depois de receber o dinheiro, conforme o Decreto 11.740. Mas o prazo foi prorrogado para maio. E, mesmo com a prorrogação, a Secult entregou o plano no último dia. Em 2024, a gente teve o caos por conta da Lei Paulo Gustavo e da eleição do Conselho Estadual de Cultura, que os trabalhadores da cultura devem ter acompanhado. E só ficou resolvido com a nomeação publicada em 3 de outubro, com mandato valendo a partir do dia 22. Em 29 de maio, o Ministério da Cultura prorrogou para 31 de julho o prazo para estados, Distrito Federal e municípios enviarem o Plano Anual de Aplicação de Recursos. E Minas não tinha concluído o plano. De 15 de maio a 10 de julho, foi feita a consulta pública simplificada, conduzida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e pelo CONSEC. 16 de maio a 28 de maio, a escuta pública da sociedade civil por meio de lives. Foram 7 lives e reuniões online. No dia 19 de junho de 2024, foi feita a reunião da Comissão de Cultura sobre a implementação em Minas da PENAB. Foi aquela que eu falei para vocês, que a gente fez para evitar um novo constrangimento, como foi da Paulo Gustavo. Foi um terror. Eu convido que todo mundo assista. A secretaria não tinha cronograma, não tinha data, não tinha plano, não tinha nada para explicar para a gente.
E houve a 39ª reunião extraordinária do CONSEC, em que ficou registrado, eu posso mandar os vídeos para vocês, a reclamação do CONSEC sobre a dificuldade na busca ativa. E a dificuldade na busca ativa, gente, não prejudica o povo das artes plásticas, não. Não prejudica o povo de orquestra, não. Prejudica as pessoas do congado, do reinado, do artesanato, do interior, do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri. Prejudica essas pessoas. E aí, o que a gente precisa decidir aqui hoje, finalizando a minha fala, presidente, é sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo é, e aí eu vou repetir a proposta de incompetência e dificuldade ou má-fé. Se for incompetência e dificuldade, tem caminho. É concurso público, é estabelecimento de cronograma, é prazo, é meta, é premiar os melhores da equipe, aqueles que são muito elogiados, e penalizar aqueles que têm críticas repetitivas sobre eles, porque o serviço público também tem condição de fazer isso. Se for isso, tem solução. E é o que a gente espera que tenha. E é o que a gente espera que seja trazido, porque não é possível que ano que vem nós vamos estar nessa peleja aqui de novo. Aí vai ser um constrangimento maior do que esse. Agora, se for má fé, aí a gente tem um problema. Porque o partido do governador votou contra todas essas leis de incentivo. O Partido Novo foi contra no Congresso Nacional. Eu vi gente fazendo cara de surpresa. Eu recomendo a busca sobre essa informação. Não acreditem em mim. Busquem ela por vocês mesmos. Fechou questão contra isso. Isso prejudica o turismo, gente, porque o turismo também depende da cultura para ganhar dinheiro. E o partido do governador foi contra. Fechou questão para que elas não fossem aprovadas. Fizeram obstrução no plenário do Congresso Nacional. Será que essa é uma questão ideológica contra recurso público para a cultura? Porque se for, isso é um terror. Se for, isso é uma vergonha. Eu não sei se é, não. Eu estou soltando uma pergunta. Agora, tem uma outra possibilidade. Será que tem-se aí uma perspectiva de prejuízo da pasta para que, conforme o decreto que estabelece a PNAB e conforme o pacote de gastos do Haddad, a gente receba menos recursos daqui para frente? Para dar menos trabalho? Porque a eleição do CONSEC deu trabalho? Porque a lei Paulo Gustavo estava embolada? Porque não deram conta de fazer um cronograma para o FEC, a ponto de dar entrevista falando que não tem atraso porque não tem cronograma? Acho que fica palpável aqui que o artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a eficiência, foi descumprido na Secult ao longo do ano passado e ao longo desse ano. Quem discorda, fechou os olhos. Quem concorda, está vendo o óbvio. O segundo aspecto é que está colocado o risco de prejuízo financeiro para o Estado, com os cortes previstos para a PNAB pela má execução de recursos e com a possibilidade do Ministério Público vetar editais já vigentes, causando que a gente não execute valores previstos no FEC. Garantindo também que, segundo o decreto da PNAB, a gente vai receber menos. Então, a segunda conclusão que a gente tem aqui é sobre o prejuízo financeiro para o Estado que está com o risco colocado. E a terceira conclusão é mais do que uma conclusão, é um pedido. É que os deputados da base que aqui vieram para fazer a defesa pessoal do secretário e da secretaria façam a defesa do concurso público. Minas Gerais agradece e essa comissão agradece muito. A gente vai continuar nessa perspectiva de fiscalizar a comissão. Mas a gente precisa da ajuda da secretaria. Obrigado, deputada. Tudo bem. Deixa eu fazer isso? Pode fazer isso? Pode. Eu só preciso ser justa, presidente, e agradecer o Sindicato dos Músicos e, na pessoa deles, todas as entidades que fizeram notas em nosso apoio. Curiosamente, sem desrespeitar a pessoa do secretário ou dos servidores da secretaria. É possível defender um ponto sem ofender o outro. Eu acho que fica essa temática para a gente. E agradecer todas as associações e entidades que também se manifestaram em nosso favor. A Abranima, Associação Brasileira da Animação, a PAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a API, Associação dos Produtores Independentes do Audiovisual, Associação Cultural Sons da Mata, Associação Cultural Vânia Campos, Associação Cultural e Assistencial Usina de Sonhos, Associação Congada de Nossa Senhora do Rosário de Nossa Senhora da Luz, Congregação das Irmandades Congadeiras, Reinado, Festa de Santa Cruz, Folia de Reis e Correlatas Congadive, Gira, Espaço de Produção, Pesquisa e Performance em Arte Cultural e Popular, Ponto de Cultura Face de Deus, Ponto de Cultura Irmandade Nossa Senhora do Rosário. E ainda tem todas essas pessoas da sociedade civil que são CPF se manifestaram. Obrigada, presidente.